Olá, querido. O texto para a mensagem de hoje está em São Marcos, capítulo 11, versos 12 ao 14. Diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Este incidente teve lugar na segunda-feira dessa última semana da vida de Cristo nesta terra. Me impressiona o texto quando diz: Jesus teve fome. Acaso Jesus não é o Criador dos céus e da terra? Ele não é dono de todo o pão deste mundo? Que coisa há neste mundo que não lhe pertença? E não entanto aqui Jesus estava com fome. Imagina o amor maravilhoso de Deus, fazer-se homem para poder alcançar o ser humano. A pergunta com relação à figueira é a seguinte: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Muitos dizem, bom, ele amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos, não tinha figos. É verdade, mas não é somente por isso. O problema é o seguinte: Jesus e seus discípulos viram a figueira de longe. Estava cheia de folhas. E quando uma figueira está cheia de folhas, é porque tem figos. Naquelas terras bíblicas, a figueira, quando tem folhas, tem figos. Quando não tem folhas, quer dizer que não tem figos. Quer dizer que de longe aquela figueira parecia que tinha figos. Mas quando Jesus e seus discípulos chegaram perto, descobriram que de perto ela não tinha nada. Então Jesus amaldiçoou a figueira, não porque não tinha figos, senão porque não tendo figos, dava a aparência de que tinha figos. E aqui tem uma lição espiritual muito importante para os cristãos de hoje. Porque veja, quando Cristo vê um cristão em cuja vida ainda não tem frutos, é lógico que Jesus não fica feliz com isso, porque a árvore precisa dar frutos. O cristão precisa produzir frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, benignidade, paz, confiança, fidelidade, temperança, amor, compreensão. Frutos do Espírito Santo. Uma das piores coisas, um dos piores testemunhos em favor do cristianismo é a vida de um cristão que não produz frutos. Um cristão que diz que é cristão. Sábado, domingo está indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, lá canta, louva a Deus, mas na casa anda batendo na esposa, falando palavrões para os filhos, ou então pega dinheiro emprestado, não devolve, ou quando faz uma transação financeira, sempre quer levar vantagem, mas é cristão. Ele não faz isso, não faz aquilo, não faz outro, mas vive como um homem que não conhecesse Deus. Esse é o pior argumento em favor do cristianismo. Mahatma Gandhi, o grande líder hindu, um dia, depois de estudar toda a doutrina cristã, disse assim: a doutrina é perfeita. Eu me tornaria cristão se não fosse pela vida dos cristãos. Então, querido, eu acho que o importante do cristianismo não é o que o cristão prega, porque falar é muito fácil. O importante do cristianismo é o que o cristão vive. No lugar do trabalho, o cristão tem que ser, se é patrão, um patrão humano, compreensivo, um patrão amoroso. Se é empregado, um empregado honesto, pontual, obediente. O marido tem que ser um marido compreensivo, perdoador. A mulher, igualmente. Os pais, os filhos. Os cidadãos, os políticos.
os profissionais das diferentes áreas. Se é cristão, tem que viver o cristianismo. Então Jesus fica triste quando um cristão não produz frutos. Ninguém que não produza frutos deve ficar tranquilo, pensando, bom, é que meu caráter é assim, minha personalidade é assado, esse é meu temperamento, o que eu vou fazer? Não, não, não. Porque quando o cristianismo chega à tua vida, chega para transformar, tem que haver mudança. Antes de conhecer a Jesus, você era um bêbado, agora não bebe mais. Antes de conhecer Jesus, você era um mulherengo, agora é um homem fiel à sua família. Antes de conhecer Jesus, você era um trabalhador ladrão, agora é honesto. O Evangelho tem que mudar a tua vida. Por isso, quando Cristo vê um cristão sem frutos, fica triste. Agora, pior do que um cristão sem frutos para Jesus, é um cristão que não tem frutos, mas que parece que tem frutos. Um cristão que não tem frutos, mas que vive querendo provar a todo mundo que tem frutos. E quais são esses frutos? Não corta cabelo, que não faz isto, não come aquilo, não vai para lá, não vem para aqui, não senta, não levanta, e acha que por isso é cristão. Agora, continua um mulherengo, continua batendo na mulher, continua agredindo os filhos, mas ele não corta o cabelo, ele não tem isto, não vai... Isso não é cristianismo. Então, para Cristo amaldiçoou a figueira, porque aquela figueira, não tendo figos, parecia que tinha figos. E hoje, essa maldição pode ser extensiva a todo cristão que, não tendo frutos, quer parecer que tem frutos. Agora, queridos, o que a mensagem desta noite quer nos ensinar é que a vida cristã não é somente um assunto de aparência. Cristo não vem a limpar por fora somente. Cristo vem, em primeiro lugar, a limpar o coração. De nada adianta eu me esforçar para não levar uma mulher estranha a um motel, quando o motel está dentro da minha cabeça. Qual é a vantagem? Por isso Cristo, quando no Sermão da Montanha, disse assim: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu vos digo, qualquer um que olhar a uma mulher para cobiçá-la já adulterou em seu coração. Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu vos digo, qualquer um que se ira loucamente contra seu irmão já matou. Quer dizer, Jesus veio a dar-lhe substância ao Evangelho, para que o Evangelho não seja apenas um Evangelho de fachada, de aparência, de ir à igreja, de sentar-se, de cantar, de louvar o nome de Deus, e depois vive como alguém que não tem Deus e não tem Cristo na vida. E esta semana, o propósito da pregação da palavra de Deus não é que você somente mude de religião, mude de igreja, não. Eu estou apresentando estes temas porque a minha oração, no fundo do coração, é que você mude de vida. Você era um homem infeliz, passe a ser um homem feliz. Você era um homem derrotado, passe a ser um homem vitorioso. Você não tinha sentido na vida, agora passe a ter sentido a sua vida, tenha alegria de viver, porque nunca mais está sozinho. Você não gostaria de entregar o coração a Jesus? Não gostaria de dizer, Senhor, como gostaria de mudar de vida, só que eu não posso. E quando você diz, eu não posso, você já está dando o primeiro grande passo. Porque o primeiro grande passo é reconhecer que você não pode. E quando você reconhece que não pode, então reconhece que há um poder superior ao céu, e o poder de Deus. E esse Deus maravilhoso ama você e quer mudar sua vida completamente. Que Deus te abençoe. Você vai se arrepender de todo o mal que fez? Ou será que você perdido está ao léu sem luz? Será que você ainda se encontrar
com Jesus? Ou será que você não mais pretende amar Jesus? A vida é melhor com Deus, teu viver se completa em Jesus. Cada instante que passa, o coração se torna mais feliz. Viver em amor, em paz interior, em Jesus tudo encontrarás, viverás a paz.